Amém, pessoal? Então, bem-vindos, à nossa aula de teologia do Novo Testamento. Eu estou no slide 153, é isso? Página 41. Página 41 da apostila, slide 153. Hoje nós vamos trabalhar nesse panorama das principais doutrinas do Novo Testamento. Nós vamos trabalhar a doutrina da justificação. Amém? Bom, eu quero pedir desculpas para vocês, porque não sei se vocês viram lá no Telegram, eu não consegui fazer o vídeo da aula passada. Eu não sei o que aconteceu no meu aparelho aqui, que ele simplesmente não gravou. Ele só gravou os últimos 15 minutos de aula. E aí é um vídeo que eu não consegui disponibilizar para vocês, tá? Mas hoje está gravando aqui, o bichinho vai funcionar em nome de Jesus, Já está funcionando, Ontem eu comecei um curso novo numa igreja lá na Curva da Praia, Mas o senhor fala lá? Curva da Praia. Não, mas você não é Curva da Praia, você é bombeiro. Lá na Curva da Praia. Mas você mora lá na curva? Não é curva. Não. Ó, quando é você eu digo assim, lá no bombeiro. Agora quando é lá na Curva da Praia. Com certeza. Não, bastante. Essa Vila Esperança é longe. Lá na Vila Esperança. Aí. Não, mas é um bairro legal. E eu já dei um curso lá da cultura do reino. Não é, não. E ontem eu comecei um curso lá sobre a arte de liderar pessoas. Meus irmãos, o pastor convocou toda a liderança da igreja. Parecendo que a sala estava cheia. Eu cheguei, eu creio que tinha em torno de 25 alunos. Toda a liderança, ele chegou, chamou a liderança e disse assim: eu vou trazer o professor aqui para dar o curso de liderança, arte de liderar pessoas, Quem é do meu ministério tem que fazer. E já vou botar teu nome lá. E botou. E o pessoal veio, glória a Deus. Que bom. E eu preparei um curso, Esse é o meu mais novo curso, vocês não conhecem esse. Esse é um novo curso que eu montei, São 6 eixos. E eu trabalho desde o conceito de liderança, Lá no primeiro eixo, a gente começa do começo, como sempre, E o último eixo eu trabalho... amém, pastora? Tá, deixa o bicho. O último eixo eu trabalho sobre o conceito e a importância do legado espiritual. Conceito e importância do legado espiritual. O que é um legado? A importância de um legado, como se estabelece um legado, como se transmite um legado para uma próxima geração de líderes. E foi benção, assim, estou bem empolgado com o curso lá. Uma hora eu vou trazer para cá esse curso aqui também. Eu vou oferecer para o pessoal aí em nome de Jesus. Tá bom? Bom, então vamos trabalhar hoje, gente, justificação, essa doutrina tão importante, E eu já vou começar com um slide que não tem na apostila de vocês, mas eu achei muito legal esse diagrama aqui, vamos assim dizer, E ali em 5 quadros você tem resumida toda a doutrina da justificação. Então, o quadro número 1 ali nós vemos o quê? Que justificação é um termo legal. Isso aqui não é linguagem teológica, isso aqui é linguagem jurídica. Então, justificação é um termo legal que vem da palavra grega para justo, e significa, em outras palavras, declarar alguém justo. Então, quando é dado um veredito... Oi? Página 41. Então, quando é dado um veredito num tribunal e alguém é inocentado,
Em outras palavras, ele foi declarado justo, né? E o que um veredito inclui? Perdão da culpa e do castigo que deveria ser aplicado por aquela culpa, no nosso caso aqui, na linguagem teológica, por aquele pecado, né? E ali no quadro 3, o que a gente vê? Que Deus imputou, ou transferiu, vamos assim dizer, né, o pecado do homem na conta de Jesus Cristo. E aí no quadro 4 nós vemos que o pecador recebe então essa transferência da sua culpa para Cristo, né? O nome disso é o receber o dom gratuito de Deus. E o mecanismo pelo qual isso acontece é a fé, né? O arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. E aí finalmente no quinto ponto aqui, isso aqui está bem resumido, né? Justificados, então os crentes, ou seja, aqueles que creem, né, passam a experimentar a paz com Deus. Amém? Então ali nós temos o Deus Santo, né, de um lado, o homem pecador do outro, a cruz de Jesus no meio, né, e o Romanos 3:24 que nós vamos ler juntos. O que diz lá? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então em Cristo há a nossa redenção, em Cristo está a nossa redenção, né? E o que é a redenção? É justamente essa justificação a nós aplicada. Quando a justificação é a nós aplicada, né, nós fomos redimidos, ok? Muito bem. Então, isso aqui é uma coisa interessante também, que vocês devem sublinhar na apostila. Esse termo justificação, ele é um termo exclusivamente neotestamentário. Por quê? Porque essa obra de justificar só é realizada através de Jesus, do Messias. Então não é um termo que apareça no Antigo Testamento, né? E é a obra da cruz que traz ao homem essa oportunidade de ser justificado. Por que ela usa aqui a palavra oportunidade? Porque ser justificado só é possível para quem se volta em direção a Cristo. Ou seja, voltar-se em direção a Cristo teologicamente se chama conversão. Então a justificação é algo pós-conversão. Eu arrependo e creio, converto-me, ou seja, mudo de direção, né? E a partir dessa minha atitude no processo, né, vem a atitude legal de Deus com relação à minha pessoa, ou seja, Ele me justifica. Tá? Bom, através das Escrituras e de autores, né, inspirados por Deus, que estudaram sobre isso, nós conseguiremos entender um pouco melhor o que a justificação quer dizer. Vamos começar com Romanos 5, 8 e 9, que está ali na apostila, né? Vamos ler ali. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse versículo nos traz mais uma informação importante. Qual é o elemento do processo que nos justifica? O sangue de Jesus. Amém? Bom, então esse sangue de Jesus nos justifica, consequentemente nos salva da ira de Deus, né?
Mas quando assim alguém fala, ou você mesmo fala, né, que foi justificado, o que de fato se está querendo dizer? Né? Se está querendo dizer, irmão de Sante, que a culpa que nos pertencia foi atribuída a Cristo e nós, por nossa vez, fomos dela isentados. Ora, se não temos culpa, Osmair, consequentemente não cabe acusação. Então é exatamente isso que Jesus fez por nós, se entregando na cruz. Amém? Quer dizer, aí você olha para a minha cara e diz: fala uma coisa que eu não sei. Vamos pensar isso, né? Nós vimos na aula passada sobre a salvação, e eu falei sobre a certeza da salvação para vocês. Nós vimos 3 elementos, né? A Escritura, o testemunho do Espírito Santo com o nosso espírito, e também o último e mais fraco, que são as nossas emoções, né? Sentir-se salvo, isso também faz parte, mas dos 3 é o mais fraco, né? Agora, aonde que vai parar isso aqui? Ora, se eu sou isento da culpa e consequentemente não cabe acusação à minha pessoa, né? É importante eu entender isso, porque no decorrer de toda a minha caminhada cristã, apesar de não caber acusação, mas o diabo continua me acusando, sim ou não? Sim. Então o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, para vocês? Que a plena compreensão, né, a plena certeza da minha justificação é a ferramenta, né, que será utilizada quando as acusações do diabo vierem. Amém? Quando o diabo vier me acusar, né, não cabe acusação. Por quê? Porque eu sou justificado. E isso é revolucionário, porque quanta gente você conhece na sua igreja, na sua célula, talvez até a sua própria vida, né, que tem verdadeiras crises com acusações que o diabo traz com relação a ele. A maioria coisas até inexistentes, mas muitas vezes até com relação a coisas que aconteceram no passado daquela pessoa quando não conhecia Cristo. Como? Sim, porque nós somos justificados, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo pergunta. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, né, que os justifica. Então em Atos 13, 38 e 39, outra passagem, irmãos, vocês estão vendo como essas coisas parecem tão simples, tão rudimentares, mas elas são essenciais. E quanta gente precisa entender isso de fato, através da sua vida que aqui está estudando essas coisas. Por quê? Porque, volto a dizer, o que mais tem na igreja é gente cheio de problema, de caraminhola, né? Por causa de acusação do diabo. Então olha ali, oi? Consegue se libertar crendo que ela já é justificada, né? Então ela fica dentro desse conceito. Sim, porque não basta ser liberto apenas aos olhos de Deus, eu também tenho que ser liberto aos meus próprios olhos. Exatamente, agora é pela fé. Aí a pessoa te pergunta assim: tá, mas quem é que me garante? Ora, se alguém pudesse te garantir, não seria fé. Não seria fé. Então, Deus te garante. Tá, mas assim, como é que eu vou ter certeza que Deus me garante? Não tem certeza. Por quê? Porque Deus, né, Ele não é
É assim, ele não é, ele é exato, né? No sentido de perfeito, né? Mas ele não é exato no sentido do seu tratar com o homem, porque com cada pessoa ele tem um processo. Ou será que todo mundo se converteu do mesmo jeitinho? Claro que o processo para todos é o mesmo, vamos dizer assim, mas a maneira como o processo se aplicou é uma na vida de cada um. E Deus é perfeitamente capaz de lidar com isso, né? Então, você vê como que Deus é perfeito, né? Como que Deus é perfeito. Então, Atos 13, 38 e 39, vamos ler juntos. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Olha isso. O que crê é justificado de tudo que vocês não puderam ser justificados pela lei. Então, o que esse texto está mostrando aqui? Exatamente isso, a doutrina da justificação, né? É somente através de Jesus que seremos justificados, e todo o que crê em Jesus e confia a vida a Ele, recebe, né, essa justificação. Porque assim, você tem que entender que no mundo espiritual e legalmente isso já está liberado. Agora, o acesso a isso é por meio de Jesus, né, com arrependimento e fé. Amém? Agora, se eu não acessar, né, é que nem o benefício do governo, é auxílio emergencial. Eu posso até ter direito, mas se eu não fizer o cadastro e não acessar, vai ficar lá. Vai ficar lá. Amém? Então, gente, Deus fez algo por nós, irmãos, que nenhum outro homem poderia fazer. O quê? Perdoar e justificar ao mesmo tempo. Quer dizer, Deus não só pega a sua culpa e atribui a Ele na pessoa do Filho, né, como Ele julga a sua causa nele mesmo, dá o veredito de inocente para você, nele mesmo, na pessoa do Filho, né, e justifica você nele mesmo. Então aí você começa a entender mais a fundo o negócio lá dele, por intermédio dele, para ele, né? São todas as coisas. Você percebe que no processo, né, ele é quem faz tudo, na verdade. Você só arrepende e crê, ou seja, se submete. Paz ali, bem-vindo. Bem. Você se submete no processo. Amém? Bom, então, irmãos, olha só que joia. Se pararmos para analisar os termos, página 41, nos parece impossível, pois se justificação é isenção de culpa, e não seria necessário perdão, pois para ser perdoado seria necessário ter uma culpa. Mas Deus nos perdoa e nos justifica. Quer dizer, aí você começa a entender o seguinte, deixa eu explicar melhor para vocês. Se Jesus não tivesse assumido sobre si a sua culpa, a minha culpa, a nossa culpa pelos nossos pecados, Ele não teria como nos justificar. Por quê? Porque Ele permaneceria inculpável. Oi?
É, Então fica dentro da casa de Deus, dentro da casa de Deus, da família, mas ele não tem acesso. sim. Ele não chega com isso, não vai ter atividade. Tá, mas vamos melhorar um pouco mais isso que tu está falando. Então vamos dizer assim, acesso legal. O acesso de filho. Entendeu? Quer dizer, porque a ideia da justificação é uma ideia jurídica, uma ideia legal. Tá? Então, tipo assim, Jesus não tomou, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: Jesus não tomou sobre si a nossa culpa porque nós somos muito bonitos. Ele tomou sobre si a nossa culpa porque se ele não tomasse a nossa culpa, sendo Deus na pessoa do Filho, ele seria inculpável, e sendo inculpável, ele não teria como nos justificar. Por quê? Porque não há por que existir justificação se não houver culpa. Justificar do quê? E aí você começa a ver, com esse comentário eu estou mostrando para vocês as engrenagens do processo de salvação, porque uma coisa depende da outra. Pastor, eu não fui num clube de futebol muito grande. Cheguei, entrou numa fila e pagou a entrada. Quando você vai na entrada do estádio de futebol, o senhor entra no campo, entra na área coberta, mas não entra no campo. Sim. Como aquele livro de Deus que apresenta para esperar a cadeira para sentar. Só que o cidadão entrou, perdeu a bola. Ele estava dentro do estádio, mas não tinha acesso a levantar. Ele não pode. Ele estava dentro do estádio, pagou, estava lá, mas não teve acesso a levantar. Sim. Perdeu. Aí no nosso caso, quem pagou o ingresso para nós foi ele. Só que assim, isso aí que tu está dizendo é o seguinte, o processo tem que ser completo. Entende? Só que assim, na prática é um processo muito rápido. Então a gente fala arrependimento mais fé igual conversão, justificação, né? Santificação, redenção. É tudo etapas do processo da salvação que nós vamos desenvolvendo com temor e tremor desde o dia que fomos convencidos pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, dos nossos pecados e da necessidade de um Salvador. E isso isso não vai se concluir, isso vai a eternidade afora. Isso vai a eternidade afora, esse processo na nossa vida, né? Agora, nós dividimos em etapas a título de estudar, porque no fundo, na prática, quando aconteceu com você, comigo, ou acontece com qualquer outro, né? O cara não vai assim, agora vai ser a justificação, agora vai ser assim, não. Na verdade parece até que é tudo meio ao mesmo tempo que acontece, tá? Mas a título de estudo, né? E para nós vermos que a obra de fato é completa e perfeita, é que nós vamos estudando peça por peça, para vermos como que essas peças funcionam entre si. Na verdade, a nossa salvação, ela é um mecanismo espiritual de Deus em Cristo Jesus. Algo é colocado em movimento, né, que resulta na nossa salvação. Amém? Bom, então, ele, através de Jesus Cristo, né, somente ele, Deus, fez isso por nós. Pelo seu muito amor, não só perdoou, mas fez com que Jesus levasse sobre si a nossa culpa, nos justificando dos nossos pecados. Bom, quando a gente entende, irmãos, a justificação de todo o coração e se volta para Deus em arrependimento, né? É a conversão, né? Indo em direção contrária ao pecado, a obra de Jesus então cumpre seu objetivo em nós. Amém? Olha isso, sublinha isso aqui. Indo em direção contrária ao pecado, a obra de Jesus então cumpre o seu objetivo em nós. Isso aqui é um termômetro. Por que eu mandei você sublinhar? Porque está aqui, irmã Joia, o sinal.
Quando eu sei que a obra de Jesus está cumprindo o seu objetivo em mim ou em alguém? Quando eu estou indo em direção contrária ao pecado. Lembra do meu testemunho lá? Nós estávamos até dando risada aqui com a Mara e a pastora antes de vocês chegarem, né? Lembra do meu testemunho lá do baile, do chucrute? Né? Veja, né? Veja, eu já tinha confessado Jesus, eu já frequentava a igreja, eu já falava meio como crente, vestia meio como crente, andava com os crentes, né? Mas ainda havia algo no mundo que me atraía. Quer dizer, o processo ainda não estava plenamente imputado a mim. Agora, depois daquela experiência lá do fogo do inferno, minhas canelas lá, aí de fato o processo se imputou por completo, porque eu nunca mais tive desejo por nada dessas coisas, né? E passei a ir em direção contrária ao pecado. Perceba que eu ainda não era convertido, eu era convencido. Por quê? Porque se eu fosse realmente convertido, eu iria em direção contrária daquilo ali. Aí, claro que não é para ficar, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né, irmãos? A gente tem que tirar o nariz da vida dos outros e botar na nossa. Então não é para você ficar enfiando o nariz na vida do outro, não. Eu acho que o irmão fulano não, porque ele não está indo, porque ele ainda tem alguns problemas e tal. Não. Assim, talvez vocês, por exercerem alguma liderança na igreja onde congregam, acho que a maioria aqui cuida de alguém, ou discipula alguém, enfim, né? Isso é um termômetro que a gente tem que ter como líder, né? Principalmente no meu caso, que sou pastor titular de uma igreja, eu tenho que ter esse termômetro. Mas assim, o melhor uso para um termômetro sempre é em você mesmo. Amém? Né? Então eu tenho lá em casa, né, o meu termômetro, né? Eu posso medir a febre de alguém com ele? Posso, mas eu sempre vou usar ele muito mais em mim do que em outro. Então esses termômetros espirituais, teológicos, bíblicos, você tem que aplicar mais na tua vida. E quando alguém precisar de ajuda, está com uma febre espiritual, aí você tira a febre dele. Entendeu? Olha ali, Romanos 8,33, o que diz? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quer dizer, então o diabo vai te acusar, e assim, não se surpreenda quando o diabo te acusar, porque o diabo está na dele de diabo, meu irmão. O diabo tem que trabalhar, tem que fazer o papel dele. Então o papel dele é esse mesmo. Agora, a palavra é clara quando diz que Deus justifica os seus eleitos. E essa palavra aqui é muito importante, principalmente para quem é de linha calvinista como eu, né? A palavra eleito, a gente adora essa palavra no calvinismo. Né? Eleito, soberano, essas coisas assim, com a gente mesmo, né? Porque pense, né? Alguém eleito por Deus. Ora, você pode até votar errado, mas você acha que Deus vota errado? Então alguém eleito por Deus é o quê? Alguém que Deus depositou nele o seu voto, as suas fichas, a sua expectativa, é alguém que Deus vê nele, né? O seu projeto. E Deus não vota errado, né? Deus gera no teu espírito, né, esse querer e o realizar do seu propósito, né, mediante a palavra que te é pregada, né? Aquilo ali te constrange a ponto de você arrepender e crer e mudar a direção,
E a partir do momento que ele vê uma mudança de direção, você vê que no processo de salvação tem partes que competem mais a você, partes que competem mais a ele, mas no fundo tudo é dele, porque é ele que te possibilita fazer a tua parte em Cristo, né? E aí ele vem, te justifica. Fale. Quando ele toma essa decisão aí de postar todas as fichas dele, ele deixa de visualizar o percurso todo e olhar lá na frente, porque tem um livre-arbítrio, né? Sim. Se ele for olhar o percurso até lá o final, ele já sabe o que vai acontecer, aí é muito fácil, né, postar as fichas, mas eu acredito que ele deixa, ele sabe, não, eu vou postar minhas fichas, eu não vou enxergar lá o que vai acontecer, porque assim seria justo. Mas só que assim, isso aí que tu está falando é uma coisa perigosa, porque isso aí vai cair num fatalismo. É isso que eu queria. E se você entrar por essa linha de raciocínio, você vai, tipo assim, pressupor, né, que ele não está no comando de tudo. Então, mesmo que Deus não quisesse ver, ele vê. Por quê? Porque passado, presente e futuro não existem para ele. É tudo uma coisa só diante dele, né? Agora, ele não elege com base no que ele vê lá. Ele elege com base no seu grande amor. Por causa do seu grande amor é que ele conduzirá todas as coisas. Entendeu? Então porque assim, se for entrar por essa linha de raciocínio que você falou, aí isso aí vai ferir a soberania. Entende? Mas o livre-arbítrio como é que fica? É um livre-arbítrio, mas torna-se um livre-arbítrio condicionado. Condicionado a quê? Obrigado. Condicionado a quê? Condicionado à soberania. Pesos e contrapesos. É que nem é um negócio, depois nós vamos ver aqui lei e graça, né? Vamos falar de amor, né? Que são doutrinas neotestamentárias, né? Quer dizer, então como vamos entender a ira de Deus? Que é uma doutrina bíblica, né? Ora, se só existisse a ira de Deus, o universo inteiro estaria condenado e queimaria eternamente. Então, isso é contrabalanceado pelo seu amor. Agora, não é porque Deus é amor que ele não se ira. Porque também tem o outro lado, se não existisse a ira, imagine um Deus que é só amor. Quer dizer, o pecado passaria impune. Então todas essas coisas se contrabalanceiam, pesos e contrapesos no mundo espiritual. De maneira que aquilo que eu falo para vocês desde o início do curso, os antigos aqui, né? Equilíbrio. Sempre, sempre, sempre. Os atributos de Deus, eles se autocalibram, eles se autoequilibram. E aí está a maravilha, né? da perfeição de Deus. Porque perfeito de fato é isso, né? O que é algo perfeito? É algo que sempre está equilibrado. E você pode ver tudo, né? Você vai estudar a física, né? Ação e reação, né? Você vai estudar a elétrica, né? Corrente positiva, corrente negativa, né? Quer dizer, tudo se equilibrando. Por quê? Porque Deus é assim. E aí, meus irmãos, a gente não pode, né? Como filhos, a gente não pode ser diferente do nosso Pai. Então, se Deus é assim, o lugar mais equilibrado da face da terra tinha que ser aonde?
tem que ser igreja. E nós podemos ser assim e devemos ser assim. O que o apóstolo Emerson fala há muitos anos nessa cidade, uma igreja inteligente e equilibrada. E nós temos condições de ser essa igreja equilibrada, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Né? Fala, irmão de Santo. Deus aposta todas as suas fichas no homem em namoro, porém cabe a ele seguir o rumo certo. Sabendo o homem que Deus aposta nele todas as fichas, se ele está em cima do pensar, tem certeza de quem se dará, sabe que ele não fala, e ele segue. Sim, isso é um outro atributo de Deus, infalibilidade. Deus é infalível. Sabe se voltar ele, Sim. 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 Agora, esse homem, ele não consegue nada pelas suas próprias forças. É que assim, eu não vou entrar a fundo nisso agora, tá? Mas a pastora riu porque não, isso aí. A pastora riu porque aqui a nossa comunidade, ela segue uma outra linha teológica. Então as minhas ovelhas aqui, eles são ensinados de outra forma. Eles são ensinados tipo assim, na perspectiva que nós entendemos esse assunto, tá? O teu nome, na verdade, nunca esteve escrito lá. Porque se ele está escrito lá, ele não é tirado. Entende? São perspectivas. Aí você vai dizer, tá, mas tem uma passagem que fala, né? Removerei o seu nome do livro. Tem de fato uma passagem. Na linha teológica que nós acreditamos, nós vemos essa passagem como uma passagem simbólica e poética, não tanto ao pé da letra, tá? Mas indiferente disso, tá? É o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Se você congrega numa igreja que segue essa outra linha, você deve crer como a tua igreja segue. Né? Agora eu estaria sendo desonesto teologicamente se eu dissesse para vocês que não existe outras maneiras de se entender isso. Entende? E essa é a grande diferença da coisa, entendeu? Essa linha teológica que você trouxe, né? Que você falou para o rapaz lá, ela entende a possibilidade da perda da salvação. A nossa linha aqui na restauração, nós entendemos que salvação não se perde. Ah, mas fulano caiu, né? Nunca mais voltou, né? Nós vamos entender assim, ele nunca foi. Ele não era convertido, ele era convencido. Tá? Mas o importante disso é o seguinte, é nós entendermos assim, ó, que seja... são maneiras diferentes de enxergar a mesma coisa, tá, pessoal? Seja qual ângulo for que você enxergue, o que não muda, o que realmente é importante nisso é que a salvação é pelo arrependimento e fé em Cristo. É isso que importa. Fala, irmão Joias. Não, tá, assim, tem pessoas que acontece isso, tá? Assim aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus, eu não segui o sistema na igreja, daí fiquei 3 anos fora. Foi quando eu conheci Norma. Só
Sim. Às vezes eu estava dançando, eu estava conversando. Sim. Mas aí que tá. Aí quando Júlia nasceu, e ela falou lá com a gente, ela orou antes de falar, eu falei, meu Deus, Júlia, nós temos que ter igreja. Sim. Aí foi que eu comecei. Mas aí. Eu já fazia 3 anos que eu não ia mais. Tá, mas aí que tá. Tem o outro lado da moeda. Assim como ela estava lá no mundo e sentia saudades de Deus, da palavra, da igreja, tem o outro lado da moeda. Tem crentes que estão a vida inteira na igreja e sentem saudade do mundo. Tem ou não tem? Sim. Tem. Ok. Na linha teológica que eu sigo aqui, nós vamos dizer o seguinte: essa saudade que ela tinha, e de fato foi o que a impulsionou a voltar, né? É uma evidência da eleição divina na vida dela. Então os eleitos não se perdem. Eles podem até temporariamente confundir e tal, mas o Espírito os constrangerá e os atrairá irresistivelmente, de tal forma que eles não se perderão. Lembra que o Senhor fala: as minhas ovelhas ouvem minha voz, me seguem e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém é ninguém. Tá? Agora, como eu falei, a outra perspectiva vai dizer não. Ela foi salva, voltou para o mundo, perdeu a salvação, mas depois se arrependeu de novo, ganhou novamente a salvação, voltou para a igreja. Eu não gosto muito dessa perspectiva, que aí a salvação parece meio que um ping-pong, o negócio que ela perde, ganha, vai, volta, vai. Então assim, no calvinismo não tem muito isso aí, ou é ou não é. Entendeu? Mas a pergunta da Ana Joias, ela quer saber se o nome está escrito. Sim. Todos os eleitos de Deus têm o seu nome escrito no livro da vida. Agora, com o que o nome está escrito lá? Com o sangue do Cordeiro. Quer dizer, como é que eu vou borrar isso? Deixa eu colocar um caso mais humano para ficar mais fácil. Vai, Mala. Vamos ver. A gente viveu uma situação no Natal, um tempo atrás, Tá. de uma menina que estava caminhando, estava com jovens, estava bem no meio da igreja, estava fazendo uma coisa assim. De repente, uma casa que foi toda ela começou a cair. Ela foi para o mundo. Tá. Aí começou a fazer tanta coisa lá fora, tanta coisa errada, que um dia encontraram essa menina morta, ela não me mata, todas as criadas. Eu não sei dar os momentos finais dela, estou julgando isso aqui. Sim. Salvação está lá, Oi? ainda a salvação está lá. Eu não estou falando assim, dos Sim. momentos finais, é a vida que foi maravilhosa. Sim. Eu diria o seguinte: não. Por quê? Porque também o Senhor é claro, pelo fruto conhece, né? Quer dizer, qual é o fruto que ela estava manifestando? O fruto do mundo. Talvez o mundo nunca seja dela. Oi? Talvez o mundo nunca Sim, seja dela. porque às vezes acontece isso, a pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai dela. Entende? Agora, é claro que nós vamos ter várias surpresas, né? Então assim, não tem como você dizer exatamente. Lembre, por exemplo, o caso... Tem alguém aí? Ah, tá. Lembre, por exemplo, o caso do ladrão da cruz, né? Paz, Onés, deu um sustão na turma. Amém? Lembre o caso do ladrão da cruz, tá? Assim, ó, quando eu chegar lá em teologia sistemática, dogmática, aí eu vou ensinar essas linhas assim bem a fundo mesmo, tá? Então assim, porque tem um grande debate em cima disso. Mas na verdade eu vou dizer para vocês, é assim, ó, de uma maneira muito simplória, tá?
Arminianismo é você olhar o processo de baixo para cima, da perspectiva do homem, livre-arbítrio e tal. Calvinismo é você olhar o mesmo processo de cima para baixo, da perspectiva de Deus. Então não muda o processo, o ângulo que você olha. Então, assim, é importante entender que existem essas correntes, o que elas pensam, como elas funcionam, mas é uma idiotice brigar por causa disso. Entende? Tipo assim, eu sou um calvinista, né? Eu creio em eleição, em predestinação, em salvação incondicional, em um evangelho irresistível, tudo bem. Só que assim, eu prego para todos. Não é só para os que eu julgo eleitos, até mesmo porque eu não sei quais são eles. Entende? E assim, eu penso assim, as pessoas, pastora, me dizem assim, mas essa certeza, né, da salvação, da eleição, ela não é assim meio perigosa, porque de repente o cara vai se sentir à vontade para pecar, né? Não, é justamente o contrário. Para nós calvinistas, ela é algo que nos consolida mais ainda como salvos. Então nós temos a certeza inquestionável de nossa salvação, de maneira que, né, é essa certeza que não nos levará a pecar. Se permanecermos. Sim, se permanecermos. Essa questão de eu sendo onisciente, ele sabe a nossa vida lá na frente. Sim. Será que de imediato, quando a gente aceita Jesus, realmente é aquele momento, ou ele, sabendo como a gente é, ou se a gente lá na frente vai cair em apostasia? Sim. Se apostatar na fé? Será que ele escreve de imediato, ou será que ele acompanha a nossa vida e no final é que ele vai dar o... Porque, aí... Assim, se ele escreve, escreveu. Sim. Ele pode ficar apagando sem... Sim. Na verdade, então, nem escreve. Pois é, isso que eu digo, será que assim, não é questão que ele não escreva porque ele não... Mas ele é onisciente. Sim. Né? Porque tem tanta gente que a gente viu assim, que viveu a vida toda, uma vida dentro de Deus, e no final... Sim, abandona. Assim, no final. Então, quer dizer, será que foi escrito realmente no início da conversão? Ou Deus deixou ali até o final, para no final ele dar o carinho final? Assim, só para a gente... Tá. Porque Deus não faz nada para ficar Sim. tirando ele, bagunçando o negócio lá. Sim. Pega o livro, escreve, pega de novo, o cara se sai da igreja, bota Sim. uma coisa assim. Vou te responder com uma palavra. Eu não lembro agora onde é que está, depois vocês acham a referência, tá? Mas a palavra diz o quê? Né? Que o Senhor nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Então não é quando você se converte que o teu nome foi escrito lá. Ele já estava escrito lá antes do mundo existir. Então esses ele escreveu com certeza, porque são eleitos. Diz o calvinismo. Então esse bom. Agora eles não sabem. Então esse, vamos dizer assim, que o camarada que usou na bola no finalzinho lá, Não era eleito. não era dele. Não era eleito. Eu tenho que pensar assim, Deus vai ficar Sim. assim como o ladrão da cruz, né? Ele viveu a vida toda sem se conhecer, e no final ele reconheceu que Jesus era o caminho. Sim. Assim como, por exemplo, vamos dar outro exemplo. Vocês três aí atrás. Vamos dar outro exemplo, Judas. Pois é. 3 anos com Jesus, mas Jesus chama ele de quê? O filho da perdição. Filho da perdição. E Jesus chega a dizer que ele foi preparado para aquele momento. E se você pensar nisso, Judas realmente é a engrenagem principal, né? Deixa eu escandalizar um pouco você. Você já parou para pensar que não o diabo, mas sim Judas é a engrenagem principal da cruz. Por quê? Porque se ele não forçasse aquela situação traindo, né, a cruz não teria acontecido do jeito que aconteceu, que teve que acontecer. Né? Quer dizer,
São coisas que nós só vamos entender na eternidade, né? Porque é justamente a traição de Judas que foi ali o catalisador que deu o start no processo, né? Para que a cruz acontecesse. A questão do cristão verdadeiro é andar no Espírito. Sim, claro. Porque se ele andar no Espírito, essa palavra jamais satisfará Os desejos da carne. Claro. Se ele anda em Espírito e ouve o Espírito, ele sabe o que fazer. Sim, Ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. Claro. A palavra que é dada no culto, peraí, essa palavra aí. Sim. O pessoal do Ibereia lá, né? sim, sim, Ficava ouvindo Paulo e, opa, tá certinho, mas se tivesse alguma coisa errada, sim, então mas o que? Andar em Espírito, né? E conhecer a palavra. claro, A palavra é saber. Porque quando fala que naquele momento ele fará lembrar. claro, Né? Então a questão do crente, né? Não ficar como diz Paulo, ficar escutando fábulas, Sim. coisinhas, sim, sim, né? Tanta coisa que mostra, sabe, eu vejo assim tanta bobagem. sim, sim, O sim, cara que anda atrás dessas coisas é que não anda no espírito. Sim. Quem anda no espírito, ele tem a mente dele é diferente. sim. Ele tem a sensibilidade, né? Sim, ele está focalizado, né? Agora, isso não quer dizer, olha aqui, ó, cuidado para não confundir, tá? Isso não quer dizer que um eleito não peca. Porque podemos pecar, mas o pecado na vida de um eleito, ele é um acidente de percurso e não um estilo de vida. A questão da eleição diz respeito ao amor. Por eu ser eleito por Deus em Cristo, eu não tenho mais amor ao pecado, eu tenho ódio ao pecado. E quando eu peco por algum acidente, alguma situação que aconteceu, imediatamente aquilo já me constrange, me incomoda, e eu já me arrependo, e eu já quero me desvencilhar daquilo e reatar meu relacionamento com Deus. Entende? Agora, quando eu estou na igreja, eu estou até no ministério e tal, mas eu tenho amor àquele pecado, isso é um sinal claro que a salvação não aconteceu na minha vida. Eu não sou um convertido, eu sou um convencido. Se eu sou só convencido, eu não sou eleito. Entende? Então cuidado também com isso. E tem aquela palavra, mais ou menos dá para encaixar assim, quando diz que vós sendo maus, né? Sabeis dar boas as coisas aos seus filhos, né? Quanto mais ao seu pai. Então a gente não vai dar uma serpente no lugar do peixe, filho, né? Então nós sendo maus, nós amamos os nossos filhos, e se eles errarem, não vamos jogar eles no inferno. Sim, Nós vamos tentar consertar o nosso filho. sim, Quanto mais Deus com a gente. Quando pecamos, como o senhor disse, acidente de percurso, né? Ele está caminhando ali, mas de repente ele. sim, Mas se ele se arrependeu, Deus vai falar assim: não, se arrependeu de fato, sim. pedir perdão, está perdoado. Agora, se ele se mantém naquilo e gosta daquilo que o senhor falou, aí é uma outra situação. Sim. E aí ao mesmo tempo, ó, voltamos de novo à questão do equilíbrio que nós estávamos falando, que por um lado nós temos um Deus soberano que elege, e na minha perspectiva até predestina, mas por outro lado nós temos um homem com livre-arbítrio. Então as coisas se equilibram. No céu tinha livre-arbítrio, né? O próprio Lúcifer Sim, teve sim. Agora uma coisa, Deus nunca é pego de surpresa. Ok? Ele nunca será pego de surpresa, ele sempre sabe. Né? A onisciência. Bom, vamos terminar esse pedaço que já tem gente comendo ali. Meu Deus do céu, para comer não paga imposto, hein? Vou te contar. Tá, deixa eu só terminar aqui para não perder o raciocínio, né? Bom, aonde que eu parei? Ah, tá. Então é necessário entender também que nada do que possamos fazer com as nossas próprias forças poderá nos justificar, pois todos nós pecamos e necessitamos da justificação de Deus. Romanos 3, 23 e 24, vamos ler. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós recebemos, pessoal, a justificação gratuitamente, não pelo nosso merecimento, né?
é importante entender que não são nossos esforços que nos justificam, mas é pela graça de Deus por meio de Cristo. Então ali, mais um diagrama ali, mais uma figura que não está na apostila, vocês entenderem a justificação, resumindo ali Romanos capítulo 10, né? Então ali no primeiro quadro, Deus é juiz aqui. No que diz respeito à justificação, Deus não é pai, Ele é juiz, tá? E como juiz, Ele aplica a justiça. Ele é Deus justo, misericordioso, né? Número 2, culpados. Então veja, o povo de Israel diversas vezes pecou, mas foi punido e corrigido. Após confissão, eram declarados justos. Número 3, uma palavra muito importante na teologia do Novo Testamento, a palavra paidagogos, de onde vem pedagogo, né? Que na verdade quem era o paidagogo? Era o aio, era o tutor. Então as famílias ricas no passado, elas tinham home office. E o que era o home office? Pegavam um Alessandro da vida aí, um cara que tinha ensino, chamado para ser professor, né? E esse cara era assalariado pelos pais da criança, né? E ele não só dava aulas particulares, mas ele cuidava daqueles filhos ali muitas vezes até a idade adulta. Por exemplo, Alexandre o Grande, o tutor dele era Aristóteles, né? E o acompanhou até a idade adulta. Então, a lei foi esse aio, esse tutor, né? O menino era conduzido à escola por um servo, né? Depois, quando surgem as primeiras escolas, aí então se levava, mas esse servo que fazia isso, né? Mas na maioria das vezes esse servo era o professor, era tudo dessa criança, né? E ele era um escravo, viu? Mas um escravo diferente dos outros da casa. Ele era um escravo de muita confiança, tá? E aí o cordeiro, número 4, a lei não salva, a lei nos leva a Cristo, o sacrifício perfeito. Então os judeus zelosos, porém, não o quiseram. Resumindo, Deus é santo e justo, o pecador é culpado e merece ser punido por seus erros, porém, Jesus é castigado em seu lugar, recebendo a ira divina, e o pecador é declarado absolvido, ou seja, justificado. Segundo Goppelt, a justificação é isto: Deus coloca o homem na relação correta consigo mesmo, indica-lhe um lugar à sua mesa, ocupa esse lugar para nele viver. Ocupar esse lugar para nele viver, eis o que significa crer. Sublinhem isso. O que significa crer? Ocupar o lugar indicado por Deus, a sua mesa para você. Sublinhe e escreva isso. O que significa crer? Ocupar o lugar indicado por Deus, a sua mesa para você. Crer é ocupar o lugar indicado por Deus, a sua mesa para você. Ocupar o lugar indicado por Deus, a sua mesa para você. A sua mesa para você. Amém? E esse conceito nos traz uma clareza maior ainda a respeito da justificação. Deus nos dá a oportunidade do relacionamento. Sublinha essa palavrinha, relacionamento. Nos dá um lugar à sua mesa. Mas somente pela fé nós ocupamos esse lugar. Então, justificação, pessoal, nos coloca novamente na comunhão com Deus e também com as pessoas. Porque há um corpo do qual fazemos parte a partir da comunhão restabelecida. Esse corpo é a igreja. Então isso é outro sinal. O cara que é justificado, ele ocupa o seu lugar na igreja. E ama a igreja. Meu irmão, essa história aí que a gente vê muito na nossa geração, o caboclo que diz que é salvo, que é de Deus, que é isso, que é aquilo, mas não quer conversa com a igreja, isso aí tem coisa errada,
Tem caroço nesse angu aí. Tem caroço nesse angu. Por quê? Porque que negócio é esse que eu sou pulmão, mas eu quero viver fora do corpo? Você já viu um troço desse? Eu sou rim, mas quero viver fora do corpo? Não existe isso. Só na cabeça doida de gente por aí. Então olha ali, ó, mais um diagrama para vocês ali, ó, a gloriosa doutrina da justificação, né? Então ali, ó, o pecador é o que? É réu. Deus é o que? É juiz. E Jesus faz o que? Ele aproxima esse Deus justíssimo desse réu, desse pecador, né? O pecador, sendo réu, não toma iniciativa, porque está morto em seus pecados, né? E Jesus ali é justo, ó. A sua lei foi quebrada, as circunstâncias foram claras, e sua justiça deve ser aplicada. Deus, esse juiz, é justo. Como que ele aplica a sua justiça? Em Jesus. Então, sobre Jesus, toda a justiça de Deus, todo o castigo de Deus foi aplicado. Que era para ser aplicado em nós, foi aplicado nele, né? Então o Pai entrega o próprio Filho, ó, véu rasgado, livre acesso a Deus. Em Jesus nós temos o que? O castigo que traz a paz. Olha ali, ó, Jesus, o Cordeiro inocente, recebe a ira de Deus, ele assume o lugar do pecador. Então, tudo que Jesus passou é a ira de Deus que você deveria ter passado. Através de sua morte, o pecador tem paz com Deus, o que promove reconciliação, que aí é outra etapa do processo. Arrependimento mais fé igual conversão. Conversão muda de rumo, né? Justificação, né? Reconciliação, santificação, redenção. E aí Jesus, ó, assume o lugar do acusado. O réu é declarado justo. A igreja de Cristo é composta de pessoas justificadas. Amém? Amém. Então, pessoal, redenção. Daqui a pouco, no fim da aula, tem o sorteio, né? Quero ver quem vai levar hoje, hein? Eu vou para você depois. Deixa eu ver. Mas acho que eu vou aqui. Então, redenção. Quem ganhou essa sala? Qual o significado da palavra redenção? Redenção é um termo que está relacionado com a escravidão. E redenção quer dizer exatamente isso: comprar de volta ou readquirir algo. Então nós podemos dizer que a Bíblia toda, né, fala de redenção, e esse é um termo teológico que não aparece só no Novo Testamento. Uma ocorrência de redenção no Antigo Testamento, por exemplo, é o livro de Jó, né? Capítulo 19, verso 25. Como é que diz ali? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então o que o Jó entendeu? Que Deus era o seu Redentor, ou seja, Deus era o único que poderia comprá-lo de volta. Isso é muito significativo, porque comprar diz respeito a pagar um preço. Ninguém compra sem pagar. Aliás, tem gente até que compra, né? Mas pela lógica não. O certo seria pagar. Pela lógica não, né? E se comprar sem pagar, ele vai para a SPC e tal. Mas, assim, filosoficamente, vamos dizer assim, né? Quando você pensa em comprar, você já pensa em pagar. Quem é justo? Ó a justificação. Não é assim? Sim. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, amém? Amém. Você pensa
em comprar um comentário bíblico para presentear o professor Alessandro da coleção que ele está fazendo agora. É só um exemplo. É só um exemplo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estou fazendo uma coleção nova agora, que é os comentários Shed. Depois eu vou mostrar um para vocês aqui, vou até indicar. Aí assim, você pensou, professor, eu vou comprar um desse negócio. Beleza, amém, aleluia. Perguntou para o professor, qual que ele não tem e tal, ele já te explicou, pá, bom, beleza. Isso, não, eu já comprei, eu já tenho os 4 evangelhos, agora faltam mais uns. Bom, eu estou de olho num que é a epístola de Tiago. Ele ganhou mais um, acho que chegou pelo correio. Aí assim, só que o que... Você vai comprar um livro, um carro, qualquer coisa, você vai fazer compra no mercado, não sei se sou eu, mas acho que vocês também. Primeira coisa que você pensa, como é que eu vou pagar? Com certeza. Quando tem. Então todo mundo que é justo pensa ao comprar como vai pagar. Da mesma forma, redimir está ligado a comprar, e comprar está ligado a pagar. E quem se preocupa em pagar quando compra? Quem é justo. Jesus é o justo dos justos. Ele te comprou e ao te comprar ele pagou o seu preço. Então olha ali, eu coloquei mais uma figurinha ali. E não é à toa que está a figura de um escravo ali, porque é um termo relacionado a isso. Então a expressão redenção, na verdade, quando os escritores bíblicos usaram esse termo, eles estavam pensando na soltura de um escravo, que ocorria no primeiro século mediante o pagamento de um preço. Então a palavra foi emprestada pelos crentes lá da igreja primitiva para referir-se à libertação da escravidão do pecado por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo aqui, ele é o que te compra na justificação, ele é o que ele é o juiz e ao mesmo tempo que te inocenta. Percebe que então Deus tem vários papéis, Na justificação ele é juiz, na redenção ele é o comprador, e por aí vai. Então ele removeu pecados, removeu pecadores, que éramos nós, de um mercado de escravos. Abra lá a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia aí, Gálatas 3,13. Gálatas 3,13, vamos ler o que está escrito lá. Gálatas 3,13. Show aí? 3,13? Pode ler. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí, veja que falei que ele nos comprou. E ali, Jesus Cristo veio para dar sua vida em resgate a muitos. Veja lá, Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Pode ler? Pode ler. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida em resgate. O que é um resgate? É um preço que se paga por um refém. Então você era escravo do pecado,
Ele te redimiu, ou seja, Ele pagou, comprou você, né? Você era refém do diabo, né? Ele te resgatou. Amém? Então o homem pecou, se afastou de Deus, decidiu pelos seus próprios caminhos, né? E aí é a necessidade da redenção para salvá-lo. E é nesse momento da redenção que a obra da cruz se faz necessária. Entender a obra redentora de Cristo é o que traz transformação para as nossas vidas. Na verdade, uma pessoa que ainda não se deixou transformar pelo Evangelho, né, ela não entendeu ainda a obra da cruz. Ela pode entender aqui, mas não entendeu aqui. E está cheio de gente assim na igreja. Então, Jesus se entregou, pagou pelas nossas vidas e com o seu próprio sangue nos comprou de volta. Por que de volta? Porque nós pertencíamos antes a Deus. E em Gênesis 3, né, ao abrir mão da sua posição, né, Adão então entrega a raça ao diabo. Gênesis 3 é que a raça humana se torna refém do diabo, né? Então é necessário um Messias, um Redentor, para nos comprar de volta. Então quando falar do Redentor, você já liga na tua cabeça. Redentor é aquele que compra de volta, é aquele que paga o resgate, né? Justificador é aquele que estabelece a inocência, né? Aquele que dá o veredito da inocência. É uma outra coisa, tá? Bom, segundo Ironside, ao deixar-se pendurar na cruz, Cristo estava levando sobre si os nossos pecados, estava tomando o nosso lugar, estava morrendo ali em substituição ao pecador. Porém, se nunca tivesse saído do sepulcro, ficaria assim demonstrado que a redenção nunca fora realizada. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a redenção, ela está também relacionada com a ressurreição. Se aquele sepulcro tivesse permanecido selado e o corpo de Jesus tivesse permanecido no mesmo, então ficaria provado que tudo não passava de uma farsa e eu não ousaria confiar nele como meu Salvador de modo algum. Mas não foi isso que aconteceu, pois Jesus ressuscitou e isso nos dá a redenção. Jesus venceu a morte, pagou pelas nossas vidas com o seu próprio sangue, mas não permaneceu no sepulcro. O que ela está dizendo aí? Você foi resgatado, tá? Resgatado das mãos do diabo, tá? Que preço foi pago, né? O preço dos teus pecados. Que moeda foi usada? O seu sangue. Tudo bem, mas como você estava lá quando você era escravo do diabo? Você estava vivo? Não, você estava morto em delitos e pecados. E a partir do momento que você é resgatado ou redimido, você revive para Deus, né? Você assume essa novidade de vida. E isso daí está conectado com a ressurreição de Cristo. Então eu estou dizendo o que aqui? Que a tua redenção, né? Ela se opera pela cruz, até anote isso, mas ela se consolida pela ressurreição. A tua redenção, ela se operacionaliza pela cruz, mas ela se consolida pela ressurreição. Se opera pela cruz, mas se consolida pela ressurreição. Sem ressurreição, isso valia. Sim, qual é a prova que a redenção é real? É que ele ressuscitou. Fala ele. Jesus, né, falou um momento lá que é necessário que o Filho do Homem morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Sim. Satanás sabia disso. Porque ele não acreditou muito que Jesus ia ressuscitar. Ele achou que tinha vencido ali, né? Sim, sim. Porque a questão é, Jesus pagou, morreu. Agora, o que ia acontecer depois não era, ele não tinha que dar satisfação nenhuma. Aí... A ressurreição é outra sim. coisa. Satanás não tinha que
Porque Sim. o preço foi pago. Sim. É morrer. Aí é um ponto interessante que você está falando, porque Satanás de fato não sabia por quê. Porque aí tem a grande diferença entre Satanás e Deus. Satanás, ele é o Deus deste século, mas ele não é o Deus onisciente. E quando Jesus falou isso para os discípulos ali, ele não... Satanás deduzia algo, mas ele não conseguiu, na verdade, mensurar o tamanho disso. Agora, não esqueça que Satanás conhecia e conhece as Escrituras muito bem. Então, ele sabia muito bem o que as Escrituras falavam do Messias, do Redentor, que iria ressuscitar. Mas ele não consegue mensurar isso, até pela condição dele de anjo, portanto, um ser criado com as suas limitações, e ainda mais um anjo caído. Então, ele não consegue mensurar aonde que Deus vai com isso. E aí sim eu diria, Satanás foi pego de surpresa? Foi. Porque, não vou dizer que ele não acreditava, ele sabia que a ressurreição ocorreria, mas eu acredito que ele não pensou que a consequência seria tamanha. Amém? Porque até mesmo aqueles discípulos depois, eles deram uma desanimada, voltaram a pescar, voltaram a trabalhar no momento, parecendo assim que não... Eles mesmo não acreditaram, né, que ele ia ressuscitar ou não esperavam que... Sim. Eles se entristeceram e... Sim, tanto é que eles se surpreenderam com aí isso. foi lá depois na praia e... Sim, o trouxe de volta, exatamente. Amém? Então olha como é importante isso aqui, ó. E isso é uma coisa que é muito pouco ministrado na igreja hoje, a ressurreição. Quando que você vê falar de ressurreição na igreja? Só na Páscoa, e olhe lá. Né? E quando que você ouve falar de ressurreição relacionado com a tua salvação? Quando fala de ressurreição parece uma coisa assim meio longe da gente, uma coisa mais específica de Jesus, de Cristo, né? Mas olha onde que isso vai parar no processo da nossa salvação, né? Então, 1 Pedro ali, 1, 18 ao 21, vamos ler juntos? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. O que esse texto retrata? O real significado da redenção. Jesus nos comprou com o seu precioso sangue, venceu a morte, e é por meio dele que nós temos fé e esperança firmes em Deus. Então, por que eu tenho certeza da minha salvação? Por que você deve ter certeza da sua salvação, né? Por quê? Porque a nossa fé, a nossa esperança não estão firmadas em nós mesmos, mas em Deus, na pessoa de Cristo. E Deus não falha. Glória a Deus. Por que você deve ter certeza da sua salvação? Porque Deus não falha. Amém? Ironside escreveu: quando confiamos no Senhor Jesus, que derramou seu sangue no Calvário, então somos enumerados entre aqueles que têm redenção por meio do sacrifício que Ele ofereceu. E isso significa que ficamos seguros para sempre, salvos da condenação devida ao pecado, tais como Israel, protegida sob o sangue do Cordeiro Pascal, ficou livre do julgamento que cairia sobre todo o Egito. Pois Deus disse: quando eu ver o sangue, passarei por vós. Êxodo 12, 13. Outro tanto sucede conosco, que depositamos nossa confiança no Senhor Jesus Cristo,
Somos redimidos do julgamento que ameaça este pobre mundo, o julgamento que o pecador merece. Nossa condenação é anulada quando cremos que nosso Senhor Jesus Cristo pagou a nossa dívida com o seu próprio sangue. Ora, se a sua condenação foi anulada, por que então você vai estar preocupado com acusações do passado, do diabo? Efésios 1,7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E Romanos 8,1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo? Então não há nenhuma condenação. A verdade contida nas Escrituras Sagradas a respeito da redenção é que ela é exercida a partir do momento que nos voltamos para Cristo. É gratuito, Ele já pagou o preço, porém tem a nossa parte nessa história de nos voltar para Ele. Tornai-vos, pois, para Deus, e Ele se tornará para vós outros. Não é o que diz a Escritura? Sim. Então a obra só é concluída quando a comunhão com Cristo é restabelecida. Então aqui mais um aspecto da redenção, a comunhão. Vocês estão vendo que essas coisas estão todas amarradas entre si? Ligadas, né? É. Engrenagem. Então não há condenação para os que estão em Cristo, vivendo em comunhão e depositando sua confiança nele, nosso Redentor. Ali, outro gráfico para vocês agora, da redenção. Ali, significado: livramento de algum mal através do pagamento de um preço. É mais do que simplesmente o livramento. Quem nós éramos? Prisioneiros de guerra. Então, como é que os prisioneiros de uma guerra eram soltos? Mediante o pagamento de um preço no mundo antigo. Isso era chamado resgate. E quando esses prisioneiros eles eram comprados e soltos por esse pagamento, se dizia que eles eram redimidos. E aí então ali, escravos também podiam ser soltos mediante um processo de resgate. Nesse círculo de ideias, Jesus deu a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Abre lá. Marcos 10:45. E alguém abra Efésios 1:7. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha, em resgate por muitos. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Amém? Amém. Aí nós chegamos em mais uma doutrina, que é a santificação. Bom, vamos começar pelo começo, ou seja, o conceito do dicionário. A palavra santificação, conforme o dicionário, quer dizer aquele que foi ou é separado, consagrado, santificado para um propósito. Veja que a santificação tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Quer dizer, ninguém vai cumprir o propósito sem a santificação. Pelo contrário, a santificação é a habilitação para que o propósito seja cumprido. Escreva aí: a santificação é a habilitação para que o propósito de Deus seja cumprido. Amém? Glória a Deus.
Ok. A santificação começa no Antigo Testamento. Esse é um conceito muito amplo na Bíblia, porque Deus sempre separou pessoas, separou o povo, separou coisas, né? Separou lugares para se manifestar, né? Quando fala ali habitar, não quer dizer ao pé da letra, porque nenhum lugar pode conter Deus, né? Né? Então, habitar, que é, quando fala ali, é o lugar da sua manifestação, né? Então, Gênesis 2:3, ó. Vamos lá. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Você percebe que a obra foi criada e feita, né? Quer dizer, primeiro ela foi criada, foi esboçada, foi projetada, foi pensada. Depois esse projeto foi materializado, foi feito. Então tudo que Deus cria, primeiro Ele cria dentro dele mesmo. Pois não? Daí depois Ele exterioriza. Amém? Aí eu vou trazer para você, porque eu quero que isso faça um sentido real e prático para você. Tudo que Deus cria, Ele cria dentro dele mesmo primeiro, depois Ele exterioriza. Então, se você é recriado em Cristo Jesus, imagem e semelhança dele, como que será o processo criativo através da tua vida? Da mesma forma. Por isso, uma disciplina espiritual muito importante e pouquíssimo praticada hoje na igreja, a meditação. O que é a disciplina espiritual da meditação nas Escrituras? É nada mais, nada menos do que o processo criativo do Espírito dentro de você, dentro do seu espírito. As coisas boas que você já fez para Deus, com certeza, primeiro elas surgiram dentro de você, não foi assim? Na forma de uma ideia, de um pensamento, de uma... A gente chama revelação, né? Eu diria uma iluminação, não foi assim? E aí você colocou aquilo em prática e foi uma coisa boa para o reino. Amém? Então a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Que não adianta você querer fazer para Deus de fora para dentro. Você tem que começar do lado certo. Ou seja, isso tem que se gerar dentro de você. O que eu estou querendo dizer? Vocês estão me olhando com uma cara que ainda não entenderam. Deixa eu explicar melhor. Eu estou querendo dizer que para fazer as coisas para Deus, primeiro você tem que cultivar a vida interior. É disso que eu estou falando. Amém? Então, se essas coisas não forem interiorizadas dentro de você, pela palavra, pelo Espírito, meditadas, pensadas, planejadas, projetadas, você não vai fazer para Deus, ou vai fazer uma coisa errada, uma bobagem, uma coisa de pouca duração. O apóstolo Jair, ele uma vez leu esse texto, ele falou que a palavra de Deus, ela tem que ser como o capim na boca do gado. Ele come, engole, regurgita, mastiga de novo, remói e engole outra vez, tá? Sim, exatamente. Oi? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ele falou que tem palavra que você lê, também, quando você lê pela 50ª vez, aí ela vai. Sim, é isso mesmo. Aí o Espírito ilumina essa palavra. Então, a gente pode dizer que o verso olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos. Sim. Jamais serão confundidos. Sim. Quer dizer, o foco é Ele, né? Quando o foco é Ele, a iluminação acontece. E quando há iluminação, não há confusão.
vou fazer um negócio para Deus aqui, mas eu não estou bem certo se vai dar certo, se é, né? Então não faça, porque está confuso esse troço. Então é sinal que você está fazendo sem iluminação. E fazer as coisas escuras não dá certo. Não dá certo? Verdade. Hã? Bom, então vamos lá. Sem luz. Sem luz não dá. Então, Êxodo 19:14 ali, ó. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. O que tem a ver aqui lavar os vestidos? Lavar os vestidos aqui, na verdade, foi uma espécie de sinal que eles estavam dando, que eles estavam dispostos a se santificar, tá? Cuidado, não vai pegar isso aqui e querer botar um dogma, costume na igreja. Agora, para se santificar, tem que lavar roupa. Eu lembrei de uma coisa. Lembrei de uma coisa. O que você lembrou? Lavar o fogo. Ah, tá, não. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Servo do bolso furado lá, ninguém merece. Vamos lá. Você sabia que o apelido que o pessoal deu aí foi esse aí? Que só pensa naquilo, né? Servo do bolso furado. Nunca enche o bolso. Vamos lá. Não, o pessoal é fogo, né? O pessoal é terrível. O pessoal é fogo, rapaz. Né? Mas também ele fez por merecer, para cair na boca do povo. Por isso que eu digo para vocês têm que se cuidar com o que vocês falam, com o que vocês fazem, né? Tem que se cuidar. Seguir ali, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Bom, agora vocês gostaram. Ai, meu Deus. Sabe onde que eu ouvi essa? Eu ouvi essa, se eu disser para vocês, eu ouvi lá em Matinhos essa. Eu ouvi essa lá de uma irmã lá de Matinhos, não vou dizer quem. Então aqui, ó, esse quadro aqui, ó, tá? Esse quadro, tá? Vocês vão ficar zoando agora. Esse quadro aqui não está na apostila. Então isso aqui é importante entender. Vamos definir os termos, tá? Então o que é santidade? Qualidade daquilo ou daquele que é santo. Aonde está isso na Bíblia? Êxodo 15:11. Quem é como tu, glorificado em santidade? O que é santificação? Ato ou efeito de santificar. Romanos 6,19. Apresentai agora os vossos membros para a santificação. O que é santificar? Tornar sagrado, separado, consagrado, fazer santo. Você vê que são palavras semelhantes, mas o significado é diferente. Josué 3,5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O que é santíssimo? Algo muito santo, santo dos santos. Judas verso 3. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Interessantíssimo isso. Vocês viram que a escritura aqui fala que a tua fé, ela é santo dos santos. A nossa fé, ela é muito santa. Amém? E simplesmente santo, sagrado, separado, que vive de acordo com a lei divina. 1 Pedro 1,16. Sede santos porque eu sou santo. E santuário, lugar consagrado, santo, separado para a adoração. Levítico 19:30. O meu santuário reverenciareis, eu sou o Senhor. Amém? Bom, quando falamos de santificação no Novo Testamento, falamos de uma santificação ou separação, agora através do Espírito Santo em nós. Então veja que essa é a obra do Espírito em nós. Ele me santifica, eu me sujeito a ser santificado. 2 Tessalonicenses, ali 2, 13 e 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor,
porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que a glória não é nossa, né? Glória de Deus, mas nós podemos sim nos apossar dela em Cristo Jesus. E como acontecerá isso? Nos santificando. Amém? Qual é o sinal? Como que se dá esse negócio de apossar-se da glória de Deus em Cristo Jesus mediante a santificação? É quando você manifesta, né? É uma atmosfera de glória. Já viram isso na igreja? Ou em algum outro lugar? Então, isso está relacionado com o processo de santificação. Né? A senhora já tem que ir? Tem que fazer. Tá, peraí, então vamos fazer o sorteio. Não, fez aí? Se você ganhar. Nem se você vai. Para mim. Deixa eu ver. Vamos fazer o sorteio aqui, pessoal. Peraí, deixa eu dar um pessoal. Não tinha dado. Agora continua. Santificação não se trata de ser perfeito, mas para nós, carne, que ainda vivemos nesse mundo de pecado. Olha Eclesiastes 7:20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O fato é que quando nós decidimos viver para Cristo, somos então separados do mundo. E quanto mais perto de Cristo, menos desejaremos o pecado. Sublinhe isso. O pecado para nós pode ser apenas um acidente ocasional de percurso e não uma prática ou estilo de vida. Sublinhe isso também. Então essa é a diferença. 1 João 3, versos 5 e 6. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, que possamos viver, né, pessoal, uma vida de santificação dia após dia. Foi para isso que fomos salvos, né, para sermos o povo separado por Deus. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois, está errado ali na são. Vós, porém, acho que a tradução que ela usou. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, para isso fomos chamados, viu? Então, assim, eu tenho um chamado para pregar, chamado para dar aula, chamado para expulsar demônio. Tem gente que tem as ideias por aí, né? Chamado para construir igreja. Não, irmão, o supremo chamado é você santificar-se ao Senhor. Esse é o chamado de todo crente. O que vem além disso vem depois. O que vem além disso vem depois. Amém? Então, atente para o principal, né? Então, antes do sacrifício de Cristo, nem povo a gente era, povo de Deus. E agora, veja que privilégio, irmãos. Nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Exclusivo quer dizer algo que só Ele tem acesso, que só a Ele pertence, né? Para proclamar as virtudes de Cristo, que essa seja a nossa forma de viver em santificação. E aí nós vamos encerrar
com 1 Pedro 1,15 que está ali no slide. Ó. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E aqui eu coloquei mais um gráfico. 1 Pedro 1,15. E aqui mais um gráfico. Então nós temos ali, ó, o eu, né, em direção ao mundo, é a velha criatura. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, né? Agora, esse eu ouve o evangelho. Viu ali que a seta faz isso aqui, ó, é a conversão. Então antes a inclinação da carne na vida dele era a morte. Ele vivia segundo o curso desse mundo, pela porta larga, pelo caminho largo, com frutos maus e morto para Deus. Só que ao receber o evangelho, ele dá a volta, ele se converte. E aí ele vai não mais em direção ao mundo, mas em direção a Deus. E aí ele se torna nova criatura. Ali, ó, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito estão inclinados, né? E aí cumpre-se Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? E aí a inclinação que antes era para a carne, para a morte, passa a ser para o Espírito de Deus, que é vida e paz. Qual é o resultado disso? Ele vive segundo o conselho de Deus, ele entra pela porta estreita, ele anda no caminho estreito, porque entrar pela porta é uma coisa, andar no caminho é outra. Ele tem bons frutos, e ele é vivificado por Deus e para Deus. Amém? Bom, nós vamos parar aqui.